A palavra representa somente 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros. O tom de voz representa 38% e a fisiologia representa 55%. Por isso que mesmo você tendo um doutorado em comunicação, você ainda tem muito que aprender nessa área, porque isso ainda nem chegou nas universidades. Tudo que você aprendeu em termos de comunicação através da palavra sozinha, representa somente 7% do poder de se comunicar. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vende-se muito por telefone, telemarketing. E foi ensinado às telefonistas a fazer o seguinte: o indivíduo que mora em Nova York, comparado com o indivíduo que mora em Dallas, no Texas, eles falam numa velocidade muito diferente. Se você colocar um indivíduo, um texano de Dallas, conversando com um indivíduo de Nova York, o indivíduo de Nova York vai reclamar que o texano fala muito devagar. O indivíduo do Texas vai reclamar que o indivíduo de Nova York fala muito depressa. Então foi ensinado às telefonistas o seguinte, que elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual elas estavam falando no telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas falariam mais devagar. Se a pessoa falasse depressa, elas falariam mais depressa. Isto sozinho aumentou para esta companhia onde foi testado esse esquema, aumentou 30% em vendas, mostrando o impacto não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que o que você diz é como você diz. E a velocidade com que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa. Então, agora para frente, você vai se lembrar do seguinte: se você está conversando com uma pessoa que fala muito depressa, aumente a velocidade da sua voz um pouquinho, da sua fala. Se você está conversando com uma pessoa que fala muito devagar, diminua a velocidade da sua voz um pouquinho. E só aí você está aumentando a sua capacidade de influenciar em pelo menos 25% a 30%. O terceiro componente é a fisiologia. Representa 55% do poder de se comunicar. O que é a fisiologia? A fisiologia é o modo como você coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e esta pessoa está, vamos supor, com os braços cruzados ou com as pernas cruzadas, e se eu assumir o que nós chamamos uma imagem espelho desta pessoa, ou seja, colocar o meu corpo, a minha fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente entre o meu cérebro e o cérebro dessa pessoa. Porque quando eu assumo a mesma posição corporal da pessoa com a qual eu estou conversando, a nível inconsciente eu estou dizendo para ela: eu sou igual a você, você pode confiar em mim. Então as três coisas são importantes: a palavra, o tom de voz e a fisiologia. A palavra sendo apenas 7%, o tom de voz 38% e a fisiologia 55%.